pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós iremos corrigir as questões da prova de bloco, onde nós temos as questões de ciências da natureza, as questões do bloco 2. Eu vou corrigir com vocês, vou gravar esse vídeo e eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida, após assistirem ao vídeo, me manda mensagem para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá? Questão 16. Em nosso dia a dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. Usamos um abridor para abrir latas, cortamos papel com uma tesoura, penduramos quadros em pregos fixados na parede pelos martelos e etc. Lembrando que as questões de ciência da natureza são as questões de 16 a 25. Pessoal, vocês já trabalharam, nós já trabalhamos sobre o conceito de máquinas simples e alguns exemplos. As máquinas simples estão presentes em nosso cotidiano? Podemos citar como exemplo de máquinas simples o abridor de latas, uma tesoura que nós utilizamos para cortar o papel. Todos esses dispositivos são considerados máquinas simples, que têm como função facilitar o trabalho do homem na realização de várias atividades. Então, esse item é verdadeiríssimo, porque ele consegue apresentar com clareza algumas das características e exemplos de máquinas simples, certo? Questão 17. Sabemos que as máquinas variam das mais simples às mais complexas. Máquinas complexas são aquelas que utilizam dispositivos eletrônicos em sua composição, como circuitos integrados. Um exemplo de máquina complexa são os computadores. Verdadeiríssimo. Nós vimos que as máquinas simples não têm a necessidade de ter na sua estrutura dispositivos eletrônicos, o que já é uma característica nas máquinas complexas, como o computador, que nós tanto temos utilizado nesse período de aulas não presenciais. Então, esse item é verdadeiríssimo. Questão 18. O princípio da alavanca foi compreendido por Arquimedes, um cientista grego do século III a.C. Ele afirmava que podia mover o mundo se tivesse uma alavanca suficientemente longa e um lugar para pôr um ponto de apoio. Verdadeiríssimo. Arquimedes ele tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Então, se você tiver uma alavanca suficientemente longa e você tiver um ponto de apoio para realizar a movimentação de um objeto, você consegue ter a multiplicação da sua força e conseguir levantar, movimentar um objeto de lugar. Movimento esse que seria bem mais difícil você movimentar sozinho, com a força dos seus braços. Essa é a questão 18. Questão 19. Denominaremos de máquinas simples as que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Abridor de latas, martelo, tesoura, chave de fenda, alicate, quebra-nozes, carrinho de mão, pinça e cortador de unhas. São exemplos de máquinas simples. Essa questão é bem parecida com uma das primeiras questões que eu respondi, que também traz exemplos de máquinas simples. Pessoal, exatamente como nós vimos, tem muita coisa nessa questão que é realmente o que nós vimos, que as máquinas simples têm sim como função modificar e transmitir a ação de uma força para realizar algum movimento. Quando elas cumprem com essa função, elas multiplicam a força e facilitam a realização de um trabalho. Por isso que fica muito mais fácil você realizar N atividades quando você tem uma alavanca como ferramenta. E todos esses exemplos que foram citados aqui na questão são exemplos sim de estruturas de máquinas que vão ajudar na realização dessa atividade. Então, esse item é verdadeiríssimo. Questão 20. As máquinas simples são consideradas fundamentais porque seus princípios estão presentes em todas as máquinas existentes hoje. A alavanca é um sólido alongado e rígido que pode girar ao redor de um ponto de apoio. É correto afirmar que a imagem 2 representa uma alavanca. Na verdade, aqui nós temos a imagem 1. Então, pessoal, basicamente
as máquinas que nós temos hoje, de uma forma ou de outra, se baseiam no conceito, no modo de funcionamento de uma máquina simples para conseguir se movimentar. Então, nós devemos realmente conhecer as características dessas máquinas. E aí nós temos aqui a definição de alavanca, que vai ser um sólido alongado, como nós temos aqui nessa figura, e rígido, que pode girar ao redor de um ponto de apoio, que também é uma verdade. E aí nós podemos afirmar que essa figura 2 é um exemplo de máquinas simples? Sim, porque aqui nós temos um ponto de apoio, temos a estrutura alongada, e aí vai ser muito mais fácil para esse indivíduo aqui, para essa figura, para esse representante aqui, levantar essa pedra grande, imagino eu que pesada, do que se ele tivesse que fazer isso sozinho. Então, essa alavanca, ela vai direcionar a força, vai modificar a força, fazendo com que ele consiga levantar com bem menos esforço, o que é muito válido para o homem, principalmente para essas atividades mais braçais, certo? Questão 21. O plano inclinado nada mais é do que um plano que se encontra em um nível bem alinhado, ou seja, o seu ponto de início se encontra na mesma altura em relação ao seu ponto final. Fisicamente, ele é muito importante, pois para mover um corpo qualquer em sua superfície, é necessário uma força de módulo bem menor do que se o corpo estivesse em um plano totalmente vertical. Pessoal, essa questão tem vários erros, mas o principal aqui é afirmar que o plano se encontra em um nível bem alinhado, ou seja, o seu ponto de início encontra-se na mesma altura em relação ao seu ponto final. E como o próprio nome diz, a máquina simples, conhecida como plano inclinado, ele é inclinado. Então não faz sentido algum essa afirmação, dizer que ele é bem alinhado, é nivelado com o chão ou com outro eixo na horizontal, sendo que ele é inclinado, certo? Questão 22. Denomina-se plano inclinado a todo plano que forma um ângulo com a superfície horizontal. Vejam só. Um exemplo de plano inclinado é a rampa. Ela facilita o trabalho de levar um corpo de um nível para outro mais elevado. No entanto, a distância percorrida é maior. Então, essa questão também vai ser verdadeiríssima, porque ela vai me mostrar como um plano inclinado, como a rampa, que é um exemplo muito famoso, pode nos ajudar a movimentar um objeto de um local para o outro, gastando menos força, que, novamente repetindo, é a função de uma máquina simples, facilitar a realização de um trabalho. Na questão 23, nós temos o seguinte: rodanas são tipos de rodas, que devidamente associadas podem fornecer uma configuração capaz de diminuir a força necessária para erguer um objeto. As rodanas também são chamadas de polias, são tipos de rodas utilizadas em máquinas para direcionar a força feita sobre determinados objetos por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los. Corretíssimo! As rodanas, ou também chamadas de polias, elas ajudam muito para você, por exemplo, conseguir levantar um objeto ou você movê-lo de um lugar para o outro. Nós observamos, por exemplo, as rodanas naquelas organizações, naqueles dispositivos que você coloca uma corda ou você coloca um cabo de aço para você conseguir levantar um objeto ou um material muito pesado. Se não fosse a rodana, ficaria muito, mas muito mais difícil realizar esse processo. A mesma coisa que eu sempre falo com vocês, o portão. Aquelas pessoas que têm aquele portão em casa que não é o portão basculhante, as rodanas estão ali e se movimentam através do trilho e nos ajudam bastante a movimentar o portão. Porque se fosse só com a nossa força, sem a ajuda da rodana, ficaria muito mais difícil a gente movimentar o portão de um lugar para o outro. Ficaria até mesmo impossível. Questão 24. Analise a imagem abaixo e responda. Podemos afirmar que a força interresistente é quando o ponto de apoio A está entre a aplicação da força potente e a força resistente, ou seja, ao meio de duas forças? Não! Se vocês observarem aqui na imagem, vocês vão ver que não tem nada a ver, que não está no meio de duas forças e nenhuma dessas características faz sentido
quando o assunto é a força interresistente. Perfeito? E a nossa última questão é a seguinte, também falando sobre alavancas. É correto afirmar que a imagem 3, que está aqui, ilustrada por uma pinça, representa uma alavanca interfixa, ou seja, quando o ponto de apoio está situado entre a força potente e a força resistente. Incorretíssimo. A pinça é um exemplo de alavanca interpotente e não tem nada a ver, as características são bem diferentes de uma alavanca interfixa, que são outros exemplos que nós vimos durante a aula. Então, quando vocês entendem quem são essas máquinas e as características dessas máquinas, fica muito mais fácil para a gente conseguir dizer se é interpotente, interresistente ou se é interfixa. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estudem para fazer o simulado. Qualquer dúvida, vamos conversar, vamos colocar aí as dúvidas em pauta, vamos discutir. E eu desejo que vocês façam uma ótima prova e consigam caminhar aí com os estudos de vocês. Qualquer dúvida, como sempre, vocês não podem, vocês devem me procurar. Um abraço e ótima semana, pessoal!